Fala, meu povo! Que eu comecei o vídeo arrumando meu cabelo. Tudo bom? Viemos aqui fazer o primeiro review dessa semana, dessa sequência de séries maravilhosas que chegaram na Netflix. Acabamos de terminar a maratona de Boneca Russa e já sentamos aqui para bater um papo com vocês. Somos desses. Cara, se você não assistiu Boneca Russa ainda, chegou essa semana na Netflix, vai lá assistir. Tem um vídeo aqui que a gente recomenda pra vocês as 3 séries originais que chegaram essa sexta-feira no catálogo. Vai lá assistir o vídeo, depois vai maratonar as séries e depois vem aqui no canal pra ver todos os comentários da gente. Exato. Mas, bueno, Boneca Russa, ela tem uma história peculiar de série. Sim. Ela se propõe a ser um Dia da Marmota, mas ela também se propõe a ser um drama meio enigmático, assim. É uma mistureba. E você demora a entender qual é o propósito real daquilo ali. Você demora até o último episódio pra entender qual é o propósito real. Até o último segundo, porque você não quer acreditar que todas as pequenas faíscas do que é realmente a história, que são despejadas por todos os episódios, é a realidade. Exato. Você espera algo muito surpreendente o tempo todo. Isso é muito bizarro, porque essa criação de expectativa que a gente vai fazendo ao longo da série acaba fazendo com que a gente se decepcione no final, na maioria das vezes. Porque a sua expectativa não tem limite, ela só vai subindo. Exato. Só que o que acontece em Boneca Russa que eu acho que dá uma equilibrada nessa situação? A história é sobre a Nádia, que é uma mulher que tá na sua festa de aniversário de 30 anos e ela tá lá com as 2 amigas, um monte de pessoa aleatória que as amigas conhecem, e ela é uma pessoa meio amargurada com diversas coisas da vida dela. Até que ela pega e morre nessa noite de aniversário dela e acorda novamente no mesmo banheiro da mesma festa de 30 anos. E ela revive isso umas 16 vezes até ela começar... 16 vezes. Até ela começar a entender o que tá acontecendo com ela. Só que nesse meio do caminho ela conhece o Alan, que é um cara que tá passando exatamente pela mesma coisa. E ela acaba associando tudo que ela tá passando a tudo que o Alan tá passando. E eles começam a encontrar pontos de semelhança na trajetória de vida deles. Por mais que eles sejam pessoas completamente diferentes. Eles são extremos opostos, assim, né? E, cara, é um percurso muito doido, porque não tem similaridade. Não tem uma resposta, tipo... O que tá acontecendo? Nós somos frutos de imaginação, nós somos ferramentas de todo esse sistema, nós somos os personagens principais. O que tá acontecendo? Essa resposta não tem. Então, mas eu acho que isso é muito a nossa vida real, já pausando aqui pro textão. Eita. Porque, não vou fazer um textão não, porque o que acontece? É textão assim, porque eu acho que essa série ela tem pequenas micro-lições. E desde o começo a gente percebe uma lição, que é meio que o mesmo ponto em todos os conteúdos que fazem Dia da Marmota na nossa vida. Você precisa se resolver. Você precisa resolver suas questões de vida. Você não pode guardar nada para debaixo do tapete. Você não pode guardar nada dentro de você. Ser um poço de lamentação e de amargura que não fala, que não conversa, que não faz uma terapia, que não se resolve. E na grande maioria das vezes, e é isso que eu ia falar, na grande maioria das vezes, não é você que se resolve. Exato. Você tem que estar aberto a se resolver. Exatamente. E aí, sabe o que eu... A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi essa série foi lembrar do filme da Lady Gaga. Nasce uma Estrela. Isso. E... onde os personagens se ajudam, de fato, sabe? E não se boicotam. Onde verdades são ditas, né, pras pessoas e elas apanham, elas sofrem. Porque a vida é assim, você não pode esconder coisas dentro de você evitando sofrer. Não dá pra ser desse jeito, porque senão o que acontece? Dia da Marmota. Aí, essa personagem e esse personagem, eles acabam tendo os caminhos deles cruzados no momento que eles entendem que as amarguras de todo mundo são muito semelhantes. Por mais que você esteja passando por uma coisa completamente diferente do outro, amargura é um sentimento único, tristeza é um sentimento único. Boicote para mudar de vida e melhorar de vida, auto-boicote, essas coisas,
É a mesma coisa pra todo mundo, só diferencia o tema e a trajetória. E a amargura não é algo que você consiga deixar dentro de você, né? Sim. Quando você vive amargurado, você coloca isso pra fora. Sim. E quando outras pessoas amarguradas se identificam com você, elas alimentam essa amargura. Sim. Que era isso que acontecia naquela festa. Eram pessoas que não estavam bem, eram pessoas amarguradas, todos aqueles personagens que estão ali rodeando e que se interagem e que se pegam e qualquer outra coisa do tipo, não são pessoas que estão bem. Então, mas a vida é muito assim. E isso é uma coisa que eu falo sempre. A gente tem a tendência de acreditar que a nossa vida é uma bosta gigantesca e que a vida de todo mundo tá muito ok. A gente tem essa ilusão. Aí quando a gente vai pro Instagram, a gente tem a ilusão maior ainda de que a vida daquela galera ali do Instagram não é ok. É tipo muito top sucesso. Cara, não é assim que funciona. Todo mundo tem problema. E quando você vive num poço de lamentação, achando que só você tá triste, que só você tá perdendo, que só você não conquista as coisas que você quer, você acaba se isolando das possibilidades, não é das pessoas, é das possibilidades que podem surgir na sua vida. Exato. E isso é o que acontece com os dois personagens principais. Eles se boicotam. Eles impedem que as possibilidades de sucesso e crescimento surjam na vida deles. E, cara, é uma lição muito maneira, assim, pra você poder acompanhar na trajetória da série, né? Porque eles são dois personagens extremamente comuns, pessoas que a gente poderia conhecer, e eles se ajudam de uma forma muito tentativa e erro. E eu acho que essa é mais uma lição da história. A princípio, eles não se importavam um com o outro. Tanto que... Como vida normal. Tipo... Vamos se encontrar no tal lugar. Sim. Tá bom, a gente se encontrou, eu vou pra um canto, você vai pra outro e eu não me importo com o que você pensou. E a outra pessoa também não tá se importando com o que eu pensei. Vida normal. E aí eles vão batendo na mesma tecla. E eles tentam encontrar uma similaridade, alguma coisa que una os dois, até que eles começam a encontrar jeitos, gostos, até eles começam a se conhecer mais. E a autopreservação que não existe neles mesmos passa a existir no outro. Sim. Então, um vai complementando o outro pra a vida continuar. Isso é muito bizarro, assim, porque tem muita coisa que acontece ali na história que você fica se questionando, às vezes, assim, falando, cara, é muito louco ela tá indo por esse caminho, sendo que ela não enxerga que o caminho certo é esse. E quando vai chegando muito no extremo limite dos caminhos que você não tem que seguir, o destino começa a interferir. A vida começa a te boicotar e a fazer com que você não siga por aquele caminho. Porque assim, se você não está enxergando os sinais que são colocados pela sua própria existência no seu caminho, a vida se encarrega de colocar recados maiores. E às vezes eles são mais pesados, mais intensos, mais agressivos, para ver se você se toca e volta para o caminho que você tem que seguir na sua vida. E isso é muito legal, assim, é uma filosofia muito bonita da história, né? Outra coisa que eu percebi também é que eles acham que vão viver pra sempre. Sim. Esse sentimento, tipo, eu fumo 2 maços de cigarro por dia e é como se eu tivesse 70 e poucos anos. Se eu chegar a 70 anos, vai ser incrível. Sim. Eles acham que vão viver pra sempre. A partir do momento que eles começam a morrer e voltar para o mesmo momento da vida deles, pro mesmo dia... E essa vontade, esse sentimento se intensifica. Sim. Tipo, nem a morte me abala mais. Aí, o próprio retornar começa a tirar coisas das vidas deles pra deixar desconfortável. Sim. Tira o peixe, tira o espelho, tira pessoas, tira móveis, tira tudo. E aí eles começam a ver. O vazio concentra a energia na existência deles e faz com que eles se olhem e se enxerguem e se entendam. Exato. E se ajudem, porque, gente, não é possível que eu precise tirar tudo que você tem, mas isso é o que todo mundo fala. Eu era uma pessoa muito rica, tinha um ótimo emprego, tinha esposa, tinha uma filha, tinha um cachorro, tinha viagem todo ano e tudo mais. No momento que eu perdi tudo que eu tinha, eu entendi qual era o propósito da minha vida. É isso. É o resumo de Boneca Russa. No momento que você perde tudo, inclusive você mesmo, é quando você para pra refletir sobre tudo que você tinha e sobre o valor que essas coisas têm na sua vida. É muito louco, é muita filosofia. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que ficou cansado. E, sinceramente, eu acho que uma série de 8 episódios de 25 minutos,
Se você fizer as contas, dá 2 horas. É um filme longo. É um roteiro de filme. É isso, sabe? É um filme longo que foi partido numa série pra entrar na Netflix, mas... É muito roteiro fechado de filme. Exato. Assim. Tanto foi um roteiro de filme porque não tem abertura. É uma abertura bizarra da Netflix que eu não consegui entender. Que parece meio um buraco de minhoca, né? Que o N se abre assim, várias cores. Mas vou te dizer que eu acho que é a nova identidade visual da Netflix. Porque eles estão usando esses tracinhos coloridos. Eu vi que eles estão usando no Twitter isso. Eu acho que é a nova identidade visual. Eita, eu achei bizarro. Mas é questão de conservadorismo. Você tá habituado ao outro. Eu achei Globo demais. Eu achei Maniac. Eu achei uma coisa meio psicodélica, aleatória. E essa série lembra muito Maniac. Uma deturpação de Maniac, que é uma deturpação de The Way. Eu acho que é uma pegada que a Netflix entendeu que existe um nicho. Existe uma galera muito louca... que vê uns conteúdos desses e fala: uou, filosofia, muito maneiro, uma viagem, vamos pensar aqui na nossa vida, no universo, tudo mais, na existência das pessoas e como a gente pode se conectar assim. A gente é assim, a gente filosofa. Então, no momento que a gente vê uma série dessa, a gente literalmente mergulha na filosofia da narrativa da série. E, cara, eu acho que é muito difícil hoje em dia. Existem diversos conteúdos de Dia da Marmota, diversos conteúdos semelhantes, inclusive a própria Netflix tem um filme horroroso chamado Nu, que é exatamente a mesma coisa, mas, cara, horroroso muito entre aspas, é um filme ok, tem uma narrativa ok pra comédia, que é o que ele se propõe. Nossa, que bom que não foi comédia essa série, cara. Pois é, a gente tava com medo de ser comédia. Isso que eu acho que com ela, com a menina Nádia, não tinha como, ela é muito drama. Ela, a cara dela é de drama, né? E eu acho que é muito difícil você conseguir sair do chuveiro do molhado, sabe? Porque é a mesma coisa sempre. Só que nesse filme, nessa série, você teve uma narrativa quebrada ali que te permitiu enxergar diversos caminhos. E no meio, eles colocaram a explicação dos universos, das dimensões. E eu acho que isso deu mais realismo ao Dia da Marmota. E não chamar a gente de burro também. Exatamente. Porque ele foi explicado de uma forma muito natural. Sim. E se você perceber, a história do jogo que ela criou, que ninguém consegue passar, é a história da parada. Porque Sim. é muito difícil, tem várias paradas, você tem que ficar voltando e revivendo a sua morte o tempo todo. Mas no final de contas, você precisa ultrapassar todas as barreiras. E pra conseguir finalizar, você precisa da ajuda do guardião. Sim. É muito doido isso. E um era o guardião do outro. Ah, Brasil! Mas isso é uma parada que eu sempre falo. As pessoas ficam assim, é alma gêmea. Será que eu vou encontrar minha alma gêmea? Cara, alma gêmea é uma parada muito além de relações românticas e amorosas. Às vezes a sua alma gêmea é sua mãe, é seu melhor amigo, sua melhor amiga. Porque são pessoas que estão no mundo, eu acho que pra te dar dicas, pra te dar sinais. Cara, é a tua alma gêmea. É a pessoa que vira pra você e fala assim, não vai por esse caminho, porque vai dar ruim, eu tô sentindo. Porque se o seu sexto sentido não tá funcionando, gente, vamos colocar uma alma gêmea aqui de sétimo sentido, pra gente fazer o reforço aqui do negócio. Porque às vezes a gente é muito bitolado nas decisões da nossa vida. A gente quer fazer uma coisa, a gente quer seguir um caminho, a gente acha que é o correto. E aí vem alguém que a gente nunca dá valor, porque a gente é assim, a gente é muito humano, idiota. E aí a pessoa fala assim, não vai por esse caminho que vai dar errado. A gente fala, não, eu tenho certeza que vai dar certo. A gente vai e quebra a cara. Não é assim que acontece? Direto. Vamos tentar ouvir o nosso sexto sentido. Se não quiser, vamos tentar prestar atenção na pessoa que tá sempre ali do seu lado. Faça chuva, faça sol. Essa pessoa provavelmente é o seu sétimo sentido, é o seu guardião na vida. Não desvalorize seu guardião. Para de apontar o dedo para as pessoas. Dica, porque, cara, é uma história sobre como o ser humano é burro, né? Resumidamente, assim. Como a gente é insistente nos melodramas. Cara, aquela menina Nádia, ela passou a vida inteira do lado de uma terapeuta que falava verdades para ela. E ela não conseguia enxergar as verdades, ela só conseguia enxergar a ilusão que existia na cabeça dela. Exato. É muito bizarro isso. E se você pensar na história da boneca russa, né, que é uma mãe que dá origem para uma filha, e aí ela é o fragmento da mãe dela, e aí, tipo, os medos... A mãe afetou ela não queria se envolver com ninguém, com nenhuma criança, com a criança lá, com a menina, pra não afetar a criança, e quando ela decide entrar em contato...
ela faz exatamente tudo aquilo que ela tem medo. Ela superou, né? Mas acontece exatamente tudo aquilo que ela não queria que acontecesse. Sim, sim. E aí ela tira aquele fragmento de dentro dela. É muito louco. Nossa. E isso é muito catarse, né? Ali ela resolveu o problema da mãe dela. Exato. O problema daquela questão que ficava ali dentro do coração dela. Tanto que ela, criança, aparece pra ela e fala assim, vamos resolver esse negócio da nossa mãe. Então, vamos tirar ela de uma vez por todas de dentro de nós. É isso aí. Cara, é muito incrível essa história. Assista. É uma série muito rapidinha. Sério, 2 horas tu mata essa série de boaça. A não sei que você pare pra ir no banheiro, comer um paranauê e tudo mais. Né? Mas é rapidinho que você mata. E eu acho que não tem que ter continuação de nada. Eu espero que não tenha continuação. Tá de boa. Porque eu tô feliz com o resultado da série. Aliás, artisticamente a série é muito bonita. Essa música jamais sairá da minha cabeça. Gotta get up. Nunca mais vai sair da minha cabeça, obrigada Netflix. Mas eu dou 5 coxinhas pra boneca russa. Foi gostosa de assistir, sabe? Foi mesmo. Foi uma história boa. Mas eu não dou 5 coxinhas, eu dou 4 coxinhas. Porque eu sou chato. Não, porque é uma série que realmente ela exige mais de você do que eu acho que uma série deveria exigir. Entendi. Mas eu acho que ela exige quando você não é do nicho, né? Se você é do nicho, você se satisfaz com a história. Mas aí eu sinto que, assim, tipo, a grande maioria dos meus amigos não assistiria. Então, mas eu acho que a gente tem que parar de achar que todo mundo tem que ver tudo, entendeu? É verdade. A gente tem que assistir o que nos faz feliz. Eu acho que numa época, 15 anos atrás, que existia 1 ou 2 séries por emissora por ano... A gente tinha tempo e disposição pra assistir absolutamente tudo. Mas eu continuo. Mas hoje, você tem que assistir o que você tá muito bem assistindo. Verdade. Deu 2, 3 episódios no roll pra você, gente? Vida que segue. É porque tudo rola pra mim, aquela, né? Que acha que ela tem que assistir tudo. Mas eu gosto de assistir tudo mesmo. Fazer o quê, né? Teve alguma coisa que você desgostou da série? Nada. Nada desgostei também. Eu achei o ritmo gostosinho, a história gostosinha. Os personagens todos ótimos. O que você mais gostou? Eu gostei do clima e das cores da série. São cores fortes que tem. A paleta de cores dela é muito diferente da paleta dele, sabe? E mostra exatamente como eles são pessoas diferentes. Ela usa muito preto, muito vermelho, cores fortes, intensas e dramáticas. E ele usa cores mais... sóbrias. Tipo, claras. Ele até tem uma blusa amarela, que é um pouco mais chamativa... Mas é quando ele vai interagir com ela. De um modo geral, na casa dele, é tudo muito branco, azul, cinza claro. Uma coisa assim, bem blasé. Tudo muito reto, tudo muito linear. E o dela é tudo muito bagunçado. Uma zona, bebida, cigarro. Que pra gente que tá vendo só a imagem, dá um sentimento de bagunça. Eu não sei vocês, mas sempre que tem um personagem que vira à noite bebendo muito e fumando muito... Se ele amanhece com a mesma roupa que ele... bebeu a noite inteira e fumou a noite inteira, pra mim, ele é um personagem que naquele momento tá bagunçado e fedido. Sim. Ele pesa pra mim. Ele ganha um drama muito maior. Tem uma coisa que eu não gostei, sim, que eu acabei de lembrar. Na primeira cena que ela vê o mendigo do outro lado da rua, ela fala assim, eu acho que eu conheço aquele cara. E isso... Morre. E porque isso ficou na minha cabeça, tipo... Será que é o pai dela? Será que é alguém que ela conhece? Será que o tempo é cíclico e esse cara tem uma resposta? Não é só um cara que tava ali. Era só um mendigo mesmo que tava sempre. Era, na verdade, um ponto de encontro, né? Ele, o cara da conveniência, as amigas dela. Eram pontos. A ex-namorada do cara, o atual namorado dela, enfim, eram pontos que meio que estavam sempre na rotina. Parece aqueles jogos que tem... que aí fica tipo uma exclamação na cabeça de um NPC, aí tu fala, opa, eu tenho que ir naquele NPC ali. Isso. Parece isso, né? Você tem que ir, aí de vez em quando você cansa e fala assim, não vou não, que eu já sei o que ele vai falar. Mas aí da próxima vez fala, que saudade desse cara, deixa eu ver o que ele vai falar. Aí ele fala a mesma coisa, tá bom, é o NPC de sempre. É bem isso. Enfim, assista a Boneca Russa, tá disponível na Netflix, primeira temporada e acredito que última, graças a Deus. E não uma quero tosse. mais. Tá ótimo. Pra essa série. Próximas séries que a gente vai assistir, Sempre Bruxa e Night Flyers. Então vai fazendo sua maratona de fim de semana aí, aguarde nossos próximos reviews. Recomende séries aqui que você tem visto nos últimos tempos e não esquece de marcar a gente no Stories do Instagram, usando a hashtag Maratochinha, quando você estiver assistindo alguma série ou algum filme que a gente aproveita. Se a gente não conhecer, a gente adiciona na nossa lista também. Beijo pra todo mundo! Tenham todos um ótimo final de semana, ou final de semana. A gente se encontra amanhã no Super Bowl. Amanhã tem Super Bowl.
Tudo bom? Fique ligado, vários trailers. Eu não tô conseguindo dormir pensando nos trailers. Ai. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.